E aí galerinha BR, tudo beleza? Tranquilão? No vídeo de hoje aí eu vou ensinar vocês aí como vocês podem consertar a lâmpada de LED aí da casa de vocês. É uma forma fácil e prática de você estar consertando, eu vou mostrar aí no tutorial para vocês. É só vocês seguir o tutorial aí que vocês vão conseguir aí consertar a lâmpada de vocês aí tranquilo. Outro dia vim aqui gravar um vídeo, bati no disjuntor aí na parede e a lâmpada não acendeu. Eu pensei comigo, poxa, a lâmpada queimou. Dizem que essa lâmpada aqui tem uma durabilidade maior do que as outras, eu contesto. Ela tem uma durabilidade aí parecida com as outras, talvez um pouco menor. Quando a gente fala de durabilidade, a gente fala dos componentes do circuito aqui dentro, pessoal. Os componentes do circuito, tanto dessa quanto da fluorescente, duram mais do que a incandescente. Mas se tratando de componente de luminosidade, aqui o LED é mais fraco do que o tungstênio e do que a fluorescente. Eu digo isso por experiência própria aí, porque eu já conheço e sei que o LED é muito mais fraco do que incandescente. Incandescente você pode trocar os polos, você pode ter uma voltagem um pouco maior que não vai queimar. O LED, se você mudar de polo negativo e positivo, ele pode queimar. Se ele tiver uma oscilação de energia aí maior, superior do que a recomendada, ele pode queimar. Às vezes acontece isso, a energia da casa e tem uma oscilação e os componentes aqui acabam liberando um pouco mais de energia nos LEDs e acaba queimando a lâmpada. Então eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com um LED de lâmpada. Dentro da tua lâmpada é assim, pessoal. São vários LEDs assim, parafusados e soldados no circuito na lâmpada. Eu tenho outro LED aqui para mostrar para vocês. Então, galerinha, a primeira coisa que você vai ter que fazer é desmontar essa lâmpada. Ela é colada nessa parte aqui. Eu tirei ela aqui com um karatê. É fácil, é só você fazer força e dar um tapão nela que ela sai. Não vai quebrar essa parte, pode tirar tranquilamente. Se você tiver uma estação de solda, aquecer um pouco aqui, ou até com um secador de cabelo aquecer, você vai tirar fácil com a mão. A minha já rompeu a cola, então eu vou tirar aqui facilmente. Estão vendo? Ele tem uma cola aqui que faz com que fique mais difícil de tirar. Mas você dá um karatê assim, com um pouquinho mais de força aí que vai sair de uma boa. Não vai quebrar, pode ficar tranquilo. Essa parte aqui é feita de alumínio e é muito resistente. Essa lâmpada aqui queimou, então daí o que aconteceu? Eu desmontei ela, tal, analisei e achei o probleminha aqui, galerinha. Não sei se vocês conseguem ver. Essa placa de LED também pode ser trocada. Geralmente, pessoal, quando queima, ele não queima o circuito. O circuito, como já falei, é muito resistente, é de alta resistência. Se queimar o circuito aí, pessoal, vou adiantar para vocês, sai mais caro o molho do que a carne, não compensa efetuar o conserto. Até porque toda essa parte aqui dentro é blindada e é muito ruim de efetuar a troca, beleza? Então, se queimar o circuito, se você fizer o teste e não funcionar, aí então não adianta, o circuito vai e compra uma lâmpada nova. Essa lâmpada é dessa marca, Ouro Lux, uma marca vagabunda aí. Mas vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Então você vai precisar de um ferro de solda para efetuar esse conserto e também de estanho. Se você não tiver o ferro de solda, você pode aquecer uma faca velha, usada e que não preste mais, ou até mesmo uma chave de fenda ruim, avermelhando a ponta, aí você consegue retirar estanho. Se você não tiver estanho, se retirar estanho aí de um aparelho velho aí, queimado, danificado, para estar fazendo o consertinho. É fácil e rápido, galerinha. Como que você identifica aí onde que está o dano na tua lâmpada? Pessoal, geralmente aí os LEDs que queimam porque eles são muito fracos. Como eu falei, a oscilação de energia faz com que eles queimem. Como que vocês fazem para identificar qual LED queimou? Você pode identificar com uma lâmpada de teste, você pode identificar também com multímetro, mas uma forma fácil de você estar identificando, minha experiência, eu vou repassar para vocês. Quando um LED queima, galerinha, eu vou aproximar mais aqui. Nos LEDs aqui, ele vai ficar pretinho. Ele vai ficar preto. Dentro ele vai ficar preto. Então é fácil de você estar identificando aonde está o dano. No LEDzinho ele vai ficar preto, ele vai ficar diferente dos outros. E se todos estiverem pretos assim, é sinal que todos os LEDs estão queimados. Mas se só um estiver preto, você vai procurar. No meu caso,
esse daqui que estava queimado, e ele estava com o miolinho aqui preto. Então, se ele estava preto, aí, como eu já tenho uma experiência nisso, não precisei nem medir com o multímetro, já removi ele e fiz a ponte. Então, galerinha, depois que você achar o LED queimado aqui, você vai remover ele com bastão de solda, ou até mesmo com uma giletezinha, ou com uma chave de fenda bem, com a ponta bem quente, vermelha, uma faca com a ponta vermelha aí para derreter o estanho. Vai remover, vai pegar estanho, pode ser o estanho comprado, pode ser estanho removido de uma outra placa, e vai fechar essa trilha, vai fechar esse caminho, essa trilha onde estava conectado esse LED. Outro problema também pode acontecer, no caso dessa plaquinha aqui de LEDs, de ter um fusível, pessoal. Esse daqui nada mais é do que um fusível. É engraçado que esse fusível não queimou e acabou queimando o LED. O que acontece? Se tiver tudo bom e você ter certeza ou imaginar que a placa de circuito ali está boa, você pode também fazer o seguinte: acabar removendo esse LED, ou deixa esse LED no lugar e acaba fechando essa trilha aqui. Fecha essa daqui como eu fechei essa aqui. Vai ficar funcionando numa boa. É lógico, se você tiver um outro LED e quiser repor aqui no lugar, também pode fazer, mas é só você pegar e fechar essa trilha aqui que vai funcionar numa boa. Eu vou mostrar para vocês ali depois. Então, essa lâmpada aqui, eu fechei a trilha aqui e ela está funcionando. A explicação óbvia, pessoal, porque eu fechei a trilha é o seguinte: eu tenho aqui uma plaquinha de LED. Essa plaquinha de LED aqui é um pouco diferente da outra. Eu vou virar ele de lado aqui. Então, pessoal, essa é uma plaquinha aqui de LED onde o positivo e o negativo eles estão paralelo um do outro, estão paralelamente um no outro. E todos os LEDs são soldados em sequência um do outro, mas cada perninha, cada um soldado, cada LED, cada perna do LED soldado, um no positivo e outro no negativo. Então, se eu ligar essa ponta aqui no negativo, essa no positivo, todos os LEDs vão acender se eu tiver no mínimo 3 volts, 3,7 volts. Eu vou mostrar para vocês aqui. O LED acendeu. Se eu fizer o seguinte, galerinha, se eu fizer o circuito, tanto negativo e positivo e os LEDs em sequência um do outro, como pisca-pisca aí que você coloca na tua casa, por exemplo, essa lâmpada, o negativo aqui e o positivo aqui. Então a energia vai ter resistência e vai passando uma para outra aqui até fechar o circuito inteiro. Se eu tentar colocar a lâmpada nesse daqui, eu não vou conseguir acender essa lâmpada porque eu vou precisar de muito mais energia gerada. Eu vou precisar de 3,7 volts em cada LED desse daqui. Entenderam qual que é a diferença? Esse aqui é um circuito paralelo, o negativo um ao outro, mas os LEDs são em sequência. Tranquilo? Por isso que você acende. Porque o negativo vai passar em todas as perninhas do LED e o positivo também. Aqui não, aqui vai gerar uma resistência, como um pisca-pisca aí da casa de vocês. Então é essa a explicação, pessoal. O negativo aqui, ele não passava para a região aqui para causar a resistência e passar energia para todos os LEDs. Se o teu LED tiver preto ali dentro, é sinal que está queimado. Só pega, faz a ponte. A lógica é o seguinte: o negativo vai passar aqui, vai vir, como o LEDzinho estava queimado, ele não tinha resistência, não tinha como passar para outra região do conector metálico da trilha, então os outros LEDs eles não acendiam. Então o negativo vai passar aqui, já foi feita a ponte, vai vir nesse LED, vai contornar, passar por esse LED, vir nesse outro e vai fazendo então aí o caminho até chegar no positivo, causando uma resistência aí, fazendo com que acenda todos os LEDs. Os LEDs aí também tem um prazo de validade. Tem uns que às vezes já estão meio capenga aí, que vai acabar queimando, danificando aí, fazendo com que a lâmpada inteira pare de funcionar, mas é fácil de consertar. Diferente desse daqui, que pode queimar metade dos LEDs, que o restante aí vai funcionar numa boa. É como aquele caso do pisca-pisca, essa lâmpada de LED aqui, se você tirar um pisca-pisca aí do conjunto, ele vai parar de funcionar tudo. Se por acaso queimar o circuito lá, você fizer isso aí que eu mostrei pra vocês,
essa dica aí e não funcionar, você troca o fusível ali ou faz a ponte direta aqui. Se não funcionar, vê se não tem mais LEDs queimados, é sinal que o circuito interno está queimado aqui e é melhor você descartar a lâmpada e comprar uma nova. Eu vou encaixar a lâmpada aqui e vou mostrar para vocês como que funciona, para vocês não dizerem aí que a balela, que o tutorial aí não presta. Tá encaixado, eu vou plugar ali em cima, remover essa que já está plugada e colocar a outra, beleza? Pronto então, pessoal, já removi a outra de LED que tinha lá, fodida, feia, LED, né, LED, bacana ali, né, combinou bem massa. Então eu vou mostrar lá pra vocês. Então é isso aí, galerinha, se inscrevam no canal, ativem a notificação para estar recebendo mais vídeos, deixe aquele fantástico like e até mais. Tchau, tchau.